Olá, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a questão dos fatores importantes, para a aprendizagem escolar e o que é mais relevante para a aquisição da leitura e da escrita. Um dos fatores, quais as habilidades importantes, para que a gente possa ter sucesso na aprendizagem escolar, principalmente na questão da leitura e escrita. Aparentemente, a gente pensa, uma boa escola, um bom professor, isso seria questões fundamentais para que pudessem ter um bom desempenho em leitura e escrita. Claro que isso é fundamental, mas nós também precisamos ter algumas condições básicas que vai favorecer para que aconteça esse aprendizado, tá? E essas habilidades que eu preciso ter, que a criança precisa ter, ou que a pessoa, o aprendiz precisa ter, são atenção, memória auditiva, memória visual, planejamento, estratégia, controle inibitório, discriminação auditiva, lateralidade, rastreamento, discriminação visual, classificação, sequenciação, orientação temporal, orientação espacial, cálculo, coordenação motora fina e coordenação visomotora. Então, esses são alguns fatores principais que eu possa ter um bom aprendizado na escola. Aí, você fala, você fez uma lista de coisas, e aí, o que são cada uma dessas? Lógico que para eu ter uma aprendizagem, é importante que eu tenha atenção. O que seria isso? Que eu tenha um tempo, que eu consiga sentar e prestar atenção no que está sendo ensinado, porque a leitura escrita é uma aprendizagem que ela é passada, de pessoa para pessoa. Ela não é uma aprendizagem inerente, como, por exemplo, comer, mastigar, eu posso ensinar isso também, mas de alguma forma, se eu não fizer isso, a criança automaticamente vai observar e vai conseguir fazer isso, tá? E até para ela observar, ela precisa de atenção. Bom, é meio que, assim como o ato de sugar, como se diz, é um instinto, A alimentação também, a pessoa, de algum modo, ela vai aprender a comer da sua forma, do seu jeito, observando os animais. Mas, para a leitura escrita, não, eu preciso de uma atenção mais concentrada em relação a isso. Por isso que a criança, por exemplo, com hiperatividade, ela tem maiores dificuldades de aprender, porque lhe falta o quê? Essa atenção, lhe falta essa concentração, lhe falta o controle inibitório, Preciso também da memória auditiva e visual. O que seria isso? Memória auditiva e visual. Memória do som, daquele som, seria a memória auditiva. E a memória visual, que é que aquele som, por exemplo, representa dentro daquelas letras, do alfabeto. Planejamento. Eu preciso me planejar. O que é que eu vou fazer? Como que eu vou começar? Se eu não tiver essa questão, por onde começar? Então, a questão do planejamento, da organização também é importante. Isso precisa também ser treinado, ser passado, ser orientado. Estratégias. Como é que eu vou fazer para poder chegar no melhor resultado? Como que eu vou me organizar para isso? O controle inibitório, que é aquele momento que eu paro e sei que eu tenho que parar para poder aprender outra coisa. Se eu faço tudo o que eu quiser, a hora que eu quiser, eu não consigo parar para aprender algo novo, Então, eu tenho que ter esse controle inibitório. Agora é parado, agora é andando, agora me concentro, agora espero a vez do colega,
Então, esses são controles internos que precisam ser desenvolvidos desde pequenininhos. Discriminação auditiva. Eu preciso ter uma boa discriminação auditiva para diferenciar sons que são muito próximos, que são muito parecidos. Até porque isso são mesmo as formas com que eu articulo a minha boca e que vai sair, derivar disso, a boca e a língua, né? Determinados sons. Então, isso também eu preciso ter, inclusive, alguns fatores anteriores para que eu possa perceber essas diferenças. Lateralidade, saber, né, o que é esquerdo, o que é direito, não necessariamente nomeando, mas eu preciso saber de que lado, né, eu começo, por exemplo, a escrever, qual é o meu lado que é mais habilidoso, né, se é o lado direito, se é o lado esquerdo. Lógico que é importante eu também saber os nomes, direito, esquerdo, em cima, embaixo, para frente, para trás, ontem, hoje, né? Tudo isso é importante que eu saiba para um bom aprendizado. Que isso esteja muito bem consolidado dentro, né, das nossas habilidades. A discriminação visual, eu preciso observar detalhes, né? Se a letra faz uma curva para frente ou se faz uma curva para trás, se eu viro à direita, se eu viro à esquerda, se eu faço o contorno de um quadriculado, se ele está pedindo para subir ou para descer, tudo isso é importantíssimo. Classificação. Classificação é classificar por proximidades, né? Ou por diferenças. É bastante importante isso. Sequenciação, né? O que vem primeiro, o que vem depois. Isso tudo é importantíssimo. Orientação temporal. O que é antes, o que é depois, o que foi ontem, o que foi hoje, né? Quando é janeiro, fevereiro, março, que mês vem, que dia é hoje, que dia foi ontem, que dia vai ser amanhã. Orientação espacial, né? Onde eu tô, que caminho eu faço, né? Percurso, tudo isso são habilidades a serem desenvolvidas. Cálculo, como que eu consigo calcular quantidades, né, objetos, isso de forma satisfatória. Eu preciso compreender o que são isso, o que são esses cálculos, para que eu possa realizá-los com sucesso. Coordenação motora fina, são as habilidades que eu tenho, né, tanto na minha forma motora geral, como na habilidade motora fina, que é pegar um pincel, que é passar um barbante dentro de um canudinho, por exemplo, são habilidades coordenadoras finas que se desenvolvem. E lógico, a habilidade que eu vou ter de traçar as letras corretamente, de traçar, de fazer, né, movimentos adequados para que eu possa, por exemplo, pintar um desenho ou fazer um traçado de uma letra que seja compreensível. E a coordenação motora fina, coordenação visomotora, a capacidade que eu tenho de acompanhar o que eu estou escrevendo, né? Essa habilidade que vai dos meus olhos, né? De quando eu começo a escrever as letras que eu estou fazendo. Até isso se realizar tudo, eu lembrar, tem um percurso longo, eu lembrar as letras, lembrar o som dela, lembrar o formato dela, lembrar de onde eu começo a escrever, né? Para onde eu vou, começo da direita ou da esquerda, para frente ou para trás, em cima ou embaixo. Tudo isso são as habilidades que naquele momento que você escreve uma letra, tem que estar bem consolidado para que eu tenha sucesso na escrita e na leitura também. Muitas crianças, muitas pessoas, até adultos que encontram dificuldade nessa parte da leitura e escrita, né, orientação, não sei por onde começo, não sei quando, né, aí, como que eu vou começar, né? Ou que lê com bastante dificuldade, pode ter certeza
que ela teve ou tem algumas dificuldades dessas apresentadas aqui, tá? Para eu ter uma leitura fluente, para eu ter uma boa escrita de um texto, eu preciso ter consolidado a maior parte desses itens que foram colocados aqui. Bom, paralelamente à aprendizagem da leitura escrita, ou seja, quando a gente está ensinando o som das letras, o formato das letras, né, que isso tudo é ensinado na alfabetização, eu tenho que estar ensinando também as funções que são necessárias, né, que são precisam ser formadas, né, antes de que se concretize tudo isso. Ou seja, é um amadurecimento das habilidades, né, executivas do que eu preciso fazer para eu poder ter um bom desempenho, tá? Então, essas funções executivas, né, ou funções psicomotoras, atividades psicomotoras, elas precisam estar sendo bem desenvolvidas, principalmente, né, com relação à atenção, ao planejamento, à estratégia, ao controle inibitório, né, que é a necessidade que eu tenho de sentar numa carteira, saber que eu preciso ficar ali sentado, né, ou se eu estiver na fila de uma educação física, ou se eu estiver fazendo uma pintura, ter consciência de que, por exemplo, estou usando um guache, aquilo pode, dependendo do meu movimento, eu posso derrubar, eu preciso de um controle inibitório para poder saber como que eu vou pegar aquilo, como que eu vou trabalhar para que eu possa ter sucesso. No caso do lápis, né, de você estar numa sala de aula ouvindo um professor falar, ou tendo que estar fazendo um texto, copiando algo, por exemplo, da lousa, ou acompanhando a leitura de um livro, eu preciso, então, desse controle, né? Nesse momento eu vou ficar parado, prestando atenção e acompanhando essa leitura, acompanhando as letras. Isso é um controle inibitório. Isso se passa desde a criança, por exemplo, quando ela é pequenininha, que o pai fala assim, vem aqui, né? E ela continua andando, né? Ela talvez não tenha desenvolvido ainda esse controle, né? Quando o pai fala, a mãe fala, os pais, né, os cuidadores falam, eu tenho que parar e voltar. Aí eu estou me controlando, a criança está se controlando, né? Para eu poder fazer uma live, ou para eu estar gravando um vídeo, eu não posso, se eu vou estar falando sobre leitura escrita, não dá para eu ficar caminhando e fazendo outras coisas juntos, porque minha atenção vai estar saindo do foco. Então, para eu fazer determinada coisa, eu preciso de concentração naquilo que eu estou fazendo. Então, esse seria o quê? O desenvolvimento da questão da atenção. O planejamento, né? Como eu vou fazer? Isso é o planejamento, né? Como eu vou fazer para realizar da melhor forma possível essa atividade? Tem crianças que, naturalmente, elas sentam e já começam, né, a copiar o texto, sabe de onde começa, para onde vai. Mas tem crianças que acabam copiando, por exemplo, não sabe de onde começa, né? Não sabe para onde vai. Começa uma coisa aqui, começa outra ali. Isso existe, tá bom? Eu não estou inventando agora, não. Acontece. Criança que começa sempre, por exemplo, do meio do caderno para a lateral, né? E mesmo que a borda esteja aqui, né, ela começa escrevendo daqui para cá, e quando ela está nesse lado, daqui para cá também. Então, ela não faz uma diferenciação. Então, isso são situações que eu preciso entender. Então, me planejar. Como que eu vou fazer, né? Como eu vou começar, que lápis, que material eu vou usar, que caderno eu vou usar, né? São todos planejamentos que eu preciso ter antes de realizar essa habilidade de
escrita, né, de coordenação motora fina, se eu começo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? Então, esse controle inibitório, quando eu começo, quando eu tenho que parar, quando eu continuo, tá? São flexibilidades que eu preciso adquirir para ter um bom desempenho. Então, essas estratégias, esses controle, atenção, elas vão dar suporte para que eu possa adquirir outras informações, né? Eu possa criar outra habilidade, ou seja, para que eu possa reter informações mais efetivamente. A gente usa essa palavra, quer dizer, não é uma palavra muito usada, reter informações, tá? Mas assim, para que eu adquira essas informações, para que eu conserve, ou seja, fique memorizada no meu cérebro, né? E que eu possa, então, usá-la em outros momentos, tá? E esse é todo o processo. Quando eu uso esse desenvolvimento de habilidades de coordenação motora, de lateralidade, de controle inibitório, né? Então, se você analisar um ensino fundamental e você acompanhar seu filho, ou mesmo se você é professor, você estiver analisando, você vai perceber que quando eu trabalho em educação física, eu preciso trabalhar muito essa questão do controle inibitório. Não é só na educação física, eu estou dando exemplo porque esse exemplo da educação física, porque ele é muito forte e ele é um trabalho também que desenvolve coordenação motora e que vem trabalhar muito essa questão do controle inibitório, tá? Outras situações, por exemplo, eu vou trabalhar direita e esquerda, né? Matemática, geografia, eu trabalho muito isso, né? De onde eu começo, para onde eu vou, onde o sol nasce, né? Da direita vai para a esquerda, como eu faço para saber. Então, são todos procedimentos que você vai trabalhando para que a criança estabeleça esses vínculos, né? O caminho, o percurso que eu vou fazer de casa para a escola, para que eu observe o que é que tem nesse caminho, pontos de referência, tudo isso são dados que vão fazer com que eu tenha um melhor suporte, né? Na hora que eu vou fazer, que eu vou escrever, que eu vou pensar sobre, né? Porque existem dois caminhos. O caminho da escrita, que é o caminho que eu faço, pegando informações do mundo e transformando isso para o meu conhecimento de vida. E existe o processo inverso, que é eu, diante de todo esse conhecimento que eu tenho de mundo, eu vou trazer informações que ele vai fazer o processo inverso, que seria a questão da escrita, né? Na leitura, eu pego situações de fora, trago para o meu conhecimento. Na escrita, eu vou processar todo esse conhecimento e vou criá-lo, né? Uma ideia na minha cabeça, transformá-la em imagens e sons, palavras, e dessa transformação eu vou levá-la para um papel, para uma atividade física que eu vá estar desenvolvendo. Então, é o processo inverso. Eu tiro daqui do meu conhecimento, das coisas que eu adquiri, e jogo para uma outra situação, que seria a situação escrita, o registro daquilo que eu estou fazendo. Legal, né? Muito bacana isso. E quando a criança, então, tem a dificuldade, o que está acontecendo, né? Está sendo o quê? Está sendo, muitas vezes a criança não tem ou está reduzida essas habilidades, né, que eu citei aqui para vocês. E isso vai afetar o quê? Na forma, na qualidade da sua aprendizagem da leitura e escrita, né? Uma das questões fundamentais para
aprendizagem, para essa transformação de sons, né, para eu perceber a diferenciação, é a questão auditiva, né? Então, eu preciso o quê? Eu preciso ter uma boa audição para que eu consiga identificar os fonemas. Não estou falando de sílabas, né? Estou falando de fonemas. Cada letra tem letra ou duas letras, né? Até mais. Tem um fonema, tá? Dependendo da sílaba. E eu preciso, se eu não consigo discriminar esses fonemas satisfatoriamente, isso vai me causar prejuízo muito grande para a aquisição da leitura e da escrita. Quando acontece que o professor, né, percebe essa dificuldade, o ideal quando eu percebo isso, está transpondo ali de forma, está com dificuldade. Eu preciso já fazer esse encaminhamento para ver se essa criança tem uma boa discriminação auditiva, né? Então, ele precisa ir no otorrino, precisa fazer uma verificação, às vezes fonoaudiológica, para perceber a qualidade dessa audição. Porque um dos fatores que eu uso para poder transformar ideias em escritas ou textos em significado é a questão do visual, do auditivo, né, e do sonoro. Eu tenho principalmente essas três situações que são processadas no nosso cérebro para que isso, se eu não consigo processar isso, né, não compreendo o som corretamente, eu vou ter um grande problema, uma grande dificuldade na aquisição da leitura escrita. Então, é muito importante que isso seja verificado com urgência, né, no caso de uma criança, para que ela não venha ter e sofrer mais danos, tá? Bom, então como que é então esse processo, né, o funcionamento cerebral na leitura e na escrita, tá? Como que se dá esse processo? Então nós temos, como eu já falei para vocês, três partes fundamentais, né, nesse processo. São áreas responsáveis pelo processo cognitivo, pelo processo de ler e escrever, né? E eles são distintos, porque, como eu falei para vocês, eu capto essa imagem, né, através da minha visão. Essa imagem vai ser transformada em uma memória, né, e ela vai ser processada em som, né, som e imagem vão ser processados e eu vou conseguir fazer uma relação entre aquele som com a imagem visual que eu vi, né, para que isso possa se tornar o quê? Ter um significado. Isso precisa se tornar automático, por exemplo. Então, são várias áreas que são processadas no cérebro nesse momento. Nós dizemos região inferior frontal, né, que é a parte onde é responsável pela fala, tá? A parietal temporal, que é responsável pelos os sons, né, pela identificação dos sons, e a occipital temporal, que é a parte responsável, então, pela imagem, pelo visual, tá? Então, essas três partes, elas são distintas, cada uma faz uma coisa, né? Uma é a fala, outra é a audição e outra é a visão. Elas são distintas, porém, elas precisam estar juntas para realizar esse processo. Mas para que eu possa entender como é que se processa isso, como se processa a aprendizagem, eu preciso também desenvolvê-la de forma
distinta, ou seja, trabalhar essas questões auditivas, as questões visuais, a questão da fala. Então, tudo isso precisa ser trabalhado separadamente para que no conjunto, no processamento dessas informações, eu tenha sucesso. Então, quando a criança tem um problema de audição ou não só de audição, mas ela pode ter um problema no processamento auditivo, tanto se ela tiver dificuldade auditiva ou no processamento auditivo, ela vai ter maiores dificuldades. Então, eu preciso trabalhar em cima disso para que se resolva. Se ela tem dificuldade de fala, ela vai falar, né, errado, vamos dizer assim, ou de acordo com aquilo que ela consegue verbalizar, e ela então vai criar uma situação, uma escrita também errada. Então, eu preciso trabalhar distintamente essa fala, né, essa forma que está sendo falada, para que ela vá se reorganizando. E a questão visual, se eu não enxergo direito, ou se eu tenho dificuldades em questão da lateralidade, direita, esquerda, visualmente falando, né? Eu vou ter, então, sérios problemas para que depois o processamento dessas 3 áreas culmine num entendimento de uma relação, né, entre o som, o desenho, o signo da letra e a sua função, né? Entendendo isso, eu posso compreender melhor essas partes, essas funções e levar elas, né, a se desenvolverem individualmente para que a aprendizagem aconteça. Então, estimular corretamente essas áreas vai favorecer para que elas tenham uma melhor comunicação entre si. Lógico que tudo isso que eu estou falando vai desenvolver, vai criar formas de comunicação entre o cérebro para chegar numa rapidez, numa fluência leitora, numa qualidade de leitura escrita com sucesso. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Um grande abraço a todos.